Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Corpo e Movimento, e o vídeo de hoje vai falar sobre treinamento físico e cardiopatas. Para muitos que pensam que isso é uma bomba relógio, né, professor? Hoje vamos falar um pouquinho sobre métodos de treinamento, um pouquinho sobre a fisiologia também do nosso corpo, como que isso acontece e como que estruturar um excelente treinamento para essa população. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do Instituto Corpo e Movimento. Pessoal, treinamento físico e cardiopatas, o que seja hipertenso, o que seja diabético, seja qual for essa doença crônica, existe um protocolo na literatura, né, professor? Esse protocolo ele deve ser seguido, porque muitas vezes tem aí, no decorrer da atuação ali no campo, da prática mesmo do profissional, acontece alguns problemas, alguns imprevistos. Muitas vezes é porque esses protocolos acabam sendo deixados de lado, né, professor? E nós como profissionais, precisamos estar preparados para atender esse tipo de população, pensando que muitos deles buscam a academia pensando na melhora dessa condição. É muito comum a gente ver hoje em dia os médicos indicando a própria musculação ou mesmo treinamento aeróbio. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso, mas a gente vê os médicos indicando o treinamento, e quando ele chega na nossa mão a gente precisa estar preparados para atender essa população. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema hoje aqui nesse vídeo. Exatamente, pessoal. E o primeiro ponto aqui é a gente pensar que antes desse indivíduo iniciar a prática da atividade física, né, professor? Sem sombra de dúvidas, ele já deve ter passado com o cardiologista, ele já sabe que tem essa alteração cardiovascular, e ele tem que ter um atestado ali em mãos que torne ele apto a praticar a atividade física, seja o treinamento aeróbico ou seja o treinamento de força, para que aí ele chegando até nós, profissionais da área da educação física, nós iremos avaliar a condição física dele, de acordo com aquilo que veio naquele atestado médico, para aí sim prescrever esse treinamento para esse indivíduo, né, professor? Então tudo está atrelado à ciência, nós estamos respaldados ali pela ciência. E aí não adianta esse indivíduo chegar e falar que ele quer fazer aquele treino que ele viu, né? Eu quero fazer treino X, eu quero hipertrofiar, eu quero isso. Não é dessa forma. Cabe a nós, profissionais, orientar e mostrar para esse indivíduo que o treinamento dele ele pode treinar, porém o treinamento dele é adaptado, né, professor? E há uma série de condições de cardiopatias, e uma das que a gente mais vê nas academias é a hipertensão, né? Falando aqui de modo bem amplo, é a hipertensão, ou seja, o aumento da pressão arterial. Então o indivíduo já passou, como o Ricardo falou, pelo médico, já identificou esse quadro de pressão alta. Muitas vezes tem picos de pressão alta por ansiedade, por estresse, e são picos momentâneos, mas a partir do momento que a pessoa chegou para nós já é identificada com esse quadro de hipertensão, ela já fez uma avaliação prévia médica e ela já identificou que isso é um estado dela já natural, de que a pressão está mais alta do que o normal, que ali seria o 120/80, né? O famoso 12/8. Então, hoje em dia, a pessoa chegou na academia para a gente e ela já tem um quadro mais crônico de uma pressão arterial mais alta, a gente precisa saber ministrar o treinamento adequado para essa pessoa. Existem várias formas da gente ministrar o treinamento de musculação, e a gente sabe que na ânsia de querer mostrar o trabalho, muitas vezes acontece nas academias da pessoa chegar e na ânsia da gente mostrar o trabalho a gente já querer passar treinamentos intervalados de alta intensidade, passar treinamentos combinados lá na musculação, com cargas elevadas, séries de altas repetições, mesmo sem a gente fazer um questionamento com aquela pessoa se ela tem um histórico de doença. E às vezes a hipertensão acaba passando batida. Eu tenho pressão alta só? Não, o que eu posso fazer e o que eu não posso com essa pessoa? Exatamente. E uma ferramenta que é muito utilizada por nós profissionais, o que deveria ser utilizada, é o Parquet, que é o questionário de estratificação de risco, ali é onde você vai conseguir ou tentar identificar qual é a possibilidade desse indivíduo vir a ter algum tipo de problema relacionado a essa condição cardiovascular,
durante a prática do treinamento, né? Aí, através dessa avaliação, você vai conseguir identificar se ele tem um baixo risco, um médio risco ou um alto risco de vir a ter esse problema ali durante a prática do exercício aeróbico ou o treinamento de força. E a gente entrar aqui na questão da parte da prescrição, né, para a gente poder ser breve nesse vídeo, não se prolongar muito. Poxa, qual que eu vou passar? Colocando essa questão do treinamento, colocando a questão do indivíduo hipertenso, né? Treinamento de força ou treinamento aeróbico? Pessoal, a gente tem que entender e saber ali quais são as respostas crônicas e agudas de cada um desses treinamentos, seja o treinamento de força ou seja o treinamento aeróbico, para aí sim prescrever esse programa de treino, periodizar esse treinamento para esse indivíduo da forma mais segura possível. Mas a gente sabe que no treinamento de força, por exemplo, a gente tem um impacto mecânico ali, né, professor? Durante a prática do exercício resistido ali, esse indivíduo ele fica durante um determinado tempo resistindo a um torque externo. Então, ele resistindo a esse torque externo, ele vai aumentar essa pressão, que é aquele exemplo da mangueira, né, professor? Do jato da água. Sim. Que todo mundo fala, né? Sim. Então, se ele está resistindo a esse torque externo e está aumentando essa pressão, o risco de ocorrer esse evento cardiovascular é aumentado 10 vezes, 20 vezes mais. Então, poxa, mas aí eu não vou passar o treinamento para isso, professor? E uma das formas de treinamento que já vem na cabeça do profissional a hora que ele recebe um indivíduo hipertenso. Eu vou passar um pezinho leve e vou passar mais repetições. E o que acontece? Como o próprio Ricardo falou, a gente vai criando um edema muscular ali naquela região, aumentando a pressão arterial. E isso, na verdade, deveria ser, a prescrição do treinamento deve ser justamente oposta a isso. Eu devo trabalhar com uma margem de repetições menores, de repente ali de 8 a 10 repetições, e evitar altas repetições, 15, 20 repetições, justamente para não ter esse efeito que o Ricardo comentou, da mangueira, da gente colocar o dedo ali na ponta da mangueira e aumentar a pressão para a água ir mais forte, né? Que é muito comum a gente fazer isso. E isso é o que acontece em eventos como arteriosclerose, o famoso entupimento das veias, né? Das veias e artérias, e a pressão vem aumentando. E a gente, em cima disso, a gente já coloca um treinamento com um altíssimo volume de repetições, vai acontecer justamente o oposto que a gente deseja, vai aumentar a pressão arterial dessa pessoa. Então a gente precisa trabalhar com poucas repetições, um intervalo de descanso um pouco maior também do que a média da população. Geralmente quando a pessoa está iniciando, a gente faz ali, vamos descansar ali de 30 segundos a 1 minuto. Não, essas pessoas precisam descansar um pouco mais, 2 minutos ali de intervalo entre as séries para ele restabelecer aquilo que ele veio inicialmente. Não deixar essa pressão arterial subir mais do que esse treinamento permite que ela suba. Se eu fizer exercícios sem intervalo, sem descanso, manter uma frequência cardíaca muito elevada, isso, claro, falando em indivíduos que estejam começando a prática da atividade física, pode ser que eu tenha um evento contrário àquele que eu estou tentando proporcionar à pessoa, que seria a melhora da saúde, a diminuição da pressão arterial daquela pessoa, porventura, quem sabe até uma diminuição no colesterol, que é uma coisa que prejudica a questão da pressão arterial. Exatamente. E do outro lado, no outro extremo, temos o treinamento aeróbico. E sem tem nem que falar desse, né, professor? Se a gente sabe que esse indivíduo ele é hipertenso e que o treinamento de força ali, o treinamento resistido, vai aumentar essa pressão, né? Claro que o treinamento aeróbico vai aumentar também, mas aí a resposta crônica e aguda do treinamento aeróbico é um pouquinho diferente aí. Vai aumentar, mas no treinamento aeróbico a gente tem a vasodilatação. Você não tem a compressão daquela artéria. Então, o treinamento aeróbico, sem sombra de dúvidas, é indicado para esse tipo de população. Mas igual a gente costuma ver, né? Chegar e fazer 1 hora de cardio, não. Esse cardio ele tem que ser orientado ali, tem que ser prescrevido e tem que ter o professor avaliar aquele progresso do aluno, né? Tem que ter o acompanhamento. Como todos os outros alunos, indivíduos que apresentam ali uma certa alteração, um tipo de doença crônica, ainda mais tratando de cardiovascular, ele tem que ter uma atenção especial. Então, pessoal, a mensagem é: pode treinar?
deve treinar, né, professor? Deve Sem sombra de dúvidas, deve treinar. Se a sua prescrição, se o seu treinamento ele tem um respaldo científico e você está seguro e convicto daquilo que você está prescrevendo para o seu aluno e você também consegue transmitir essa confiança para ele, que ele pode treinar, que ele vai melhorar a condição de vida dele, a condição fisiológica, a saúde, tudo vai melhorar no dia a dia dele, isso vai ser ótimo, porque acho que esse é o nosso principal papel, a gente entender a teoria, a gente levar isso para a prática e mudar a vida das pessoas através da prática de atividade física. É isso aí, pessoal. Então, continua aqui com a gente no YouTube. Estamos também no Spotify agora com os podcasts, Instituto Corpo e Movimento. Clica no link aqui na descrição desse vídeo que a gente vai colocar os links também do Spotify, do Instagram. Nosso Instagram também tem bastante conteúdo. E entra no nosso canal do Telegram que logo a gente vai mandar as promoções aí para entrar na nossa comunidade. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, pessoal.